E aí, pessoal? Tudo bem? Vamos começar então a revisão de conteúdos para a recuperação. Nesse primeiro vídeo, eu vou falar dos 5 conteúdos que foram trabalhados nesse primeiro trimestre. Desculpa, segundo trimestre, é o sono. São 10 para as 11 da noite. Então vamos lá. Estudo do sinal da função seno e cosseno. Não vou colocar aqui gráficos nem nada, porque o que interessa para nós é resolver isso aqui. Deixa eu colocar maior para vocês poderem ver. Aí. O que interessa então para nós é isso aqui. Tá? Por quê? Porque ele é o início dos nossos estudos. Tá? Então vamos lá. Determine os valores reais que M pode assumir para que exista um número real que satisfaça as igualdades. Bom, função seno e cosseno, ele vai de menos 1 a mais 1. É isso que importa para nós, tá? Então ele é de menos 1 a 1 e vai ficar oscilando esses valores infinitamente para qualquer valor de x. Tá? O valor de x para nós não interessa nesse momento, e sim o valor do m, para que essa equação aqui determine esse intervalo. Tá? Então vamos lá. Nós teremos infinitos resultados. Então, para representar isso, nós vamos trabalhar com esse intervalo. Então, no lugar de seno de x, eu vou colocar a minha equação. Isso aqui é uma inequação do primeiro grau. Tá? Então, a gente vai resolver ele como se fosse uma equação comum. Como aqui está diminuindo 3, então, nas duas partes, eu vou adicionar 3. Então, vai ficar assim. Okay? Então, eu estou resolvendo como se fosse uma equação. Porque, sim, inequações e equações são resolvidas da mesma maneira. Então, eu tenho menos 1 com mais 3. Como são sinais diferentes, você acaba diminuindo. Então, vou colocar aqui para mostrar que isso acontece. Então, eu tenho 2 positivo. E aqui 4. Terminou? Não, porque eu quero os valores reais. Então, quando eu falo os valores, significa que não teremos um resultado, e sim infinitos resultados. Então, as inequações servem para representar esses infinitos resultados. Esse 2 aqui, então, vai passar dividindo.
Então, nós vamos ter como resultado final 2 dividido por 2 é 1. E 4 dividido por 2, 2. Então, qualquer valor entre 1 e 2, para o valor, se você escolher um número entre 1 e 2 para m, o resultado vai satisfazer a função seno. Tá? O resultado vai estar entre menos 1 e 1. Tá? Entendido? Cosseno trabalha do mesmo jeito. Não há nenhuma mudança. Então, nós vamos trabalhar do mesmo jeito que foi calculado com o seno. Então, no lugar do cosseno, eu coloco a expressão da mesma forma. Qual que então vai ser a diferença se está sendo feito do mesmo jeito? Nós vamos trabalhar com valores negativos. É isso que vai acontecer. Porque aqui está somando 5. Então, o contrário será menos 5. E menos 5. Essa é a diferença. Então, vamos lá. Quando tem o mesmo sinal aqui, nós somamos e mantemos o sinal do mesmo valor. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá? Só que eu coloquei o número errado, mas não importa. Tá? E aqui é uma subtração. Então, eu vou calcular como se fosse 5 menos 1. Mas eu vou manter o sinal do maior número. Então, vou colocar aqui para mostrar como é que vai ficar. Tá? E lembrando, esse número aqui, ele vai dividir os dois membros da desigualdade. Ops. Eu fiz. Desculpa. Então, vou fazer aqui as divisões. Então, eu tenho menos 6 dividido por 2. Menos 3. Menos 4 dividido por 2. Menos 2. Então, qualquer valor que eu pegar entre menos 3 e menos 2 para o valor de n vai satisfazer a função seno. Desculpa, a função cosseno. Tá?
Até aqui, tudo bem. Agora, essa situação em particular. Vamos ver como que nós vamos lidar com essa situação. Então, vamos usar o mesmo início. Sempre de menos 1 a 1. Não muda nada. Então, no lugar de cosseno, coloco aqui a minha expressão. Então, vamos ver o que acontece, então, nesse caso. Quando não tem sinal, o 4 ele é positivo. Então, nas duas desigualdades, ele vai aparecer negativo. Então, vamos lá. Próximo passo. Menos 1 com menos 4. Como tem o mesmo sinal, soma e mantém o sinal do mesmo. Mantém o sinal, né, do maior número. Aqui, então, é a subtração. 4 menos 1, 3. Mas como 4 é o maior, então o resultado negativo. Agora aqui, esse sinal negativo vai fazer jogo de sinal com esses dois aqui. E o que vai acontecer é os valores irão trocar de posição. Então, nós íamos ter 3, 5. Entretanto, isso aqui não existe. Porque 5 não é menor do que 3. É o contrário. Por isso que, quando eu faço o jogo de sinal, eu troco os resultados de lugar. Agora isso aqui é verdadeiro. No conjunto dos números negativos, sim, o maior valor absoluto é menor. Como ficaram positivos, eu tenho que corrigir essa falha. Então, estamos quase terminando. 3 vai dividir os dois membros da desigualdade.
Aqui, 3 dividido por 3, 1. 1 inteiro. E 5 não dá para dividir por 3, então é uma fração. Então, está certo isso daqui? 1 tem que ser menor do que isso daqui. 5 sobre 3 é o mesmo que 5 dividido por 3. 1,6666 infinito. Portanto, isso aqui está certo. Então, se você esquece essa parte aqui de trocar a ordem, erra o resultado final. Então, aqui estão os 3 exercícios que foram passados inicialmente. E agora vocês vão resolver. Ok? Na recuperação, que vai somente aparecer nos dias 6 e 8 de julho, vocês vão colocar a resposta. Tem as alternativas. Tá? Então, procurem resolver no caderno e lá colocar as respostas. Ok? E aqui que ficou feio. Agora sim. Para essa primeira parte, espero ter ajudado. Agora nós vamos ver a segunda parte do conteúdo. Igualdade de matrizes. Então vamos lá. Duas matrizes A e B são iguais se somente se tem o mesmo tipo e seus elementos correspondentes. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui do lado. Aqui eu posso aumentar. Não vai ficar tão bonitinho, mas não importa. Então, igualdade de matrizes. Tá. O que significa A, A1, A12, não, A11, A12, A21, A22, A31 e A32. O primeiro número, ele vai representar a linha. Então, por isso que esses dois elementos começam com o 1, porque eu estou falando dessa primeira linha. O segundo número, eles são diferentes aqui, porque eles representam a coluna. Então, isso daqui usa, na verdade, o Excel usa o padrão de matrizes para determinar suas células. Então, esse aqui é o elemento da primeira linha e primeira coluna. Então, ele está aqui e aqui. Esse daqui, ele está na primeira linha e segunda coluna. Então, esses númerozinhos significam a localização do elemento. Por isso que aqui no exemplo ele faz essa comparação. Então, para que essa matriz seja igual a essa matriz, eles precisam ter a mesma forma. Ou seja, nesse caso é uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas. 3 linhas, 2 colunas. O elemento da primeira linha e primeira coluna tem que ser igual, ou seja, tem o mesmo valor da primeira linha, primeira coluna da outra matriz. Por isso que aqui, nesse pequeno exemplo, se essas duas matrizes são iguais, então B11 é o 2, B12 é o menos 1, B21
é o menos 2 e B22 é o 0. Tá? Então, se eles são iguais, essa correspondência acontece. Ok? Então, isso aqui é a igualdade de matrizes. Agora, adição de matrizes. Nós vamos usar o princípio da igualdade. Então, a gente vai somar os elementos correspondentes. Então, o que significa é que primeiro elemento, o elemento 1 aqui está na primeira linha, primeira coluna. Então, ele só pode somar com esse. É isso que está determinando a adição de matrizes. Vou deixar bem feio aqui. Tá? Por isso que ele coloca 1 mais 1. Então, é esse elemento mais esse elemento. Resultado, 2. Segundo, esse daqui é a primeira linha, segunda coluna, só pode somar com esse daqui. Então, esse com esse. 2 mais 2, 4. 3 mais 3, 6. Ah, eles têm o mesmo valor? Por quê? Porque essas duas matrizes são iguais. Qualquer elemento aqui que fosse diferente, elas não seriam iguais. Mas não daria para fazer a soma? Sim, dá para fazer a soma. Mas aqui ele quer mostrar que você só pode somar os elementos correspondentes. Tá? 4 mais 4, 8. 5 mais 5, 10. 6 mais 6, 12. Então, isso daqui é uma regra da adição. E a regra da subtração é a mesma. É a mesma. Então, você vai ter que montar. Você precisa montar. Por quê? Por causa do sinal do maior número. Então, esse elemento menos esse. Tá? Aqui. O 2 é o maior número. É negativo. Então, o resultado é negativo. Então, pequenos detalhes precisam ter bastante atenção. Por quê? Matriz funciona como se fosse uma única coisa. Tá? Eu errei só um elemento. Não importa. Toda matriz está errada. Então, matriz funciona como se fossem números. Então, isso aqui, essa correspondência, também leva a corresponder seus resultados. Então, não pode haver nenhum erro dos números. Não pode haver nenhum erro aqui. Nada. Ah, eu esqueci o sinal de menos. Errou tudo. Porque tudo isso daqui é um conjunto que vai representar uma informação. Então, não pode haver erros. Tá? Então, aqui está a montagem de como que se faz o cálculo de subtração de matrizes. Tá? Então, é os elementos de A menos os elementos de B. E você não pode mudar a ordem, a não ser que ele peça a subtração dos elementos de B menos os elementos de A. Isso depende do exercício. Ok? Então,
aqui estão os exercícios para resolver, né? Aqui é para identificar os elementos. Quem é o A11, quem é o A12, quem é o A13 nessa matriz aqui. Então, tudo é uma questão de fazer a relação. Como eu já expliquei o que significa esses números, é só buscar os resultados aqui. No segundo exercício, isso aqui é uma matriz que tem apenas uma coluna e 3 linhas. Tá? Então, o resultado vai ter uma coluna e 3 linhas. Só fazer essa relação aqui corretamente que consegue achar os resultados facilmente. Ok? Então, adição e subtração de matrizes não é nada difícil. Só tem que tomar cuidado para não errar um resultado, porque senão tudo está errado. Ok? Aqui, pronto. Como construir matrizes de ordem 2 com funções? O que é isso? Na verdade, muitas matrizes vão ser determinadas por meio de funções, tá? Isso daqui é o princípio de linguagem computacional, tá? Então, se eu escrevo uma função que vai construir uma matriz, e é por isso que não pode haver nenhum elemento errado. Porque tem algo que cria essas matrizes, tá? Tem algo que cria essas matrizes. Então, vamos lá. Aqui ele está falando que eu vou usar essa fórmula, ou seja, o valor do I, que é a linha, e o J, o valor da coluna. Então, eu tenho essa relação aqui. Então, eu quero calcular o primeiro elemento da matriz A. Então, o primeiro elemento da matriz A é o quê? É o A11, ou seja, primeira linha, primeira coluna. Então, eu tenho que ver qual que eu vou usar. Isso aqui significa maior ou menor. Então, 1 é maior ou menor do que 1? Sim, verdade. Então, no lugar do I, eu coloquei 1. No lugar do J, coloquei 1 na expressão. Por isso que ficou 1 mais 2 vezes 1. Então, isso daqui é igual a 1 mais 2. O primeiro elemento da matriz A é o 3. Aqui. A12. 1 é menor do que 2. Então, eu estou usando o quê? O que a função fala. Se o valor da linha é menor do que o da coluna, é 0 que eu vou usar. Então, nesse caso, é 0. Então, esse é menor do que esse. 0. Aqui. A21. O 2 é maior do que 1. Então, eu vou usar essa fórmula. No lugar do I, eu coloquei o 2. E no lugar do J, eu coloquei o 1. 2 mais 2, 4. Segundo elemento aqui. Então, isso daqui é o quê? É uma atividade a mais para você mostrar que conhece identificar os elementos da matriz. Linha, coluna. Então, aqui, o 2 é maior ou igual a 2, verdade, tá? Então, no lugar do I, eu coloquei o 2, e no lugar do J, eu coloquei o 2 nessa formulazinha aqui. Então, ficou 2 mais 4, 6. Então, aqui eu já tenho a minha matriz A. Ela tem esses resultados nessa ordem. Não adianta querer trocar elementos. Trocou elementos, tudo isso aqui está errado. Porque não satisfaz essa função.
Então, matriz B. Então, agora eu tenho outras fórmulas para poder calcular a matriz B. Então, quando o número da linha é maior ou igual ao número da coluna, eu vou usar o quê? Eu vou calcular o valor da linha elevado a 3. Por isso que eu coloquei aqui 1. O valor da linha é 1. 1 elevado a 3 é o mesmo que 1 vezes 1 vezes 1, potência. Então, não é 1 vezes 3. Então, isso aqui é igual a 1. Primeiro elemento da matriz. Então, existe uma lógica computacional para isso. Então, isso aqui é o princípio de computação. 1 é menor do que o 2. Então, é 0 de acordo com a função. Então, aqui está o segundo elemento. Primeira linha, segunda coluna. Então, esses números aqui são importantes porque ele indica a posição do resultado. Agora aqui, 2 é maior do que 1. Então, eu vou pegar o valor da linha, que é o 2, e elevar a 3. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 2 e 2 são iguais. Então, é o mesmo procedimento, de acordo com a fórmula. Todo esse trabalho para construir as duas matrizes. Então, tá aqui. É isso aqui que eu tenho que resolver. Então, lembrando, adição de matrizes. Você faz como? Vai pegar os elementos correspondentes. E é isso que eu fiz. 3 mais 1, 4. 0 mais 0, 0. 4 mais 8, 12. 6 mais 8, 14. Então, isso aqui é o resultado da soma das duas matrizes. Então, no exercício, você tem que tomar muito cuidado na hora de pegar os elementos. No exercício, você tem uma fórmula diferente e para calcular os elementos da matriz B, você precisa dos elementos da matriz A. Então, sem a matriz A, você não tem a matriz B. Então, existe essa relação aqui no exercício. Tá? Então, aqui estão essas duas atividades para resolver. Sem as matrizes, você não consegue resolver. E se você errar qualquer elemento da matriz, está tudo errado. Tá? Então, cuidado. Ok? Multiplicação de um número real com matriz. A parte mais fácil que se tem é essa. Tá? É a parte mais fácil. Só deixa eu corrigir isso daqui. Então, como que eu faço a multiplicação de matriz por um número real? Cada elemento da matriz vai ser multiplicado pelo número. Foi isso que eu fiz aqui. O 2 está multiplicando com cada um deles para chegar nesse resultado aqui. Então, não tem nada de diferente em relação a isso. É só fazer uma simples multiplicação. Mas lembrando, todos os números da matriz formam um conjunto fechado. Então, você não pode esquecer ninguém.
Você tem que multiplicar cada um deles pelo número. É isso que mostra o exemplo. O que é matriz transposta? A matriz transposta é simplesmente você trocar a linha e transformá-la em uma coluna. É isso que foi feito aqui no exemplo. Então, nessa matriz quadrada, eu peguei essa linha e transformei na primeira coluna. Segunda linha virou segunda coluna. Nada demais. Numa matriz com um formato diferente, então a gente segue a mesma regra. Esta linha se transformou em coluna. Então a primeira linha vira a primeira coluna. A segunda linha vira a segunda coluna. Tá? No exercício resolvido. No exercício resolvido, eu tenho que, então, a multiplicação de um número real por uma matriz, que está aqui, né? Dei as matrizes no exemplo, mas no exercício eu não dei a matriz. Vocês vão ter que calcular a matriz, né? Ordem 3. Então, ele terá 9 elementos, tá? Terá 9 elementos. Então, matriz transposta de A. Eu peguei a linha e transformei em coluna. Segunda linha virou segunda coluna. Matriz transposta de B. Primeira linha vira a primeira coluna. A segunda linha vira a segunda coluna. Então, nada demais. Esse é um exercício que exige de vocês bastante atenção, porque ela é uma matriz de ordem 3. Então, vocês precisam calcular 9 elementos. Ok? Espero ter ajudado. Né? Faça uma boa recuperação, né? E não deixem acumular muitas atividades. Valeu!